Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Laranjeira e hoje, com muita alegria, muita felicidade, estou trazendo aí meu xará de convidado, o Thiago. Como é que pronuncia? Para não falar Adloff. errado? Adloff. Adlof. É. Pronto, show de Pode ser bola. Adloff também. Eu chamo mais de Adalof, né? Mas vamos lá, sacaneando. Então, galera, eu falei para vocês que a gente ia trazer uma playlist nova aqui, e a playlist ia ser a Houdini Four Seasons, onde a gente ia trazer 4 elementos e fazer 4 simulações. Mas a galera tem pedido tanto vídeo de render para poder dar saída em algumas coisas no Houdini, que eu pulei a série Four Seasons para um pouco mais para frente. Vai ter outros convidados também, o Thiago também vai participar. E tô trazendo a Houdini On, que é aquele sonzinho. Qual é a teoria do sonzinho aí? Que é o O primeiro, primeiro, primeiro som do universo, né? aquele de Audível. meditação, aquele On, né? Né? Então, essa playlist nova, ela vai ter duas aulas, né? A primeira é essa que a gente está fazendo agora, que vai ser sobre renderização usando o mantra do Houdini. E a próxima usando o Karma, não é isso, Tiagão? Isso, é. Tentar fazer um paralelo entre os dois renders, né? Que tem similaridades. Ambos são desenvolvidos pela SideFX. O Mantra é casca grossa aí, tipo, segura muita cena pesada de VFX. Geometria, volume, né? Ele consegue fazer tudo assim, na real. Então, Sem contar com aquela parte dos atributos que ele lê nativamente, não é? Que é, não tem que não, fazer algumas não gambiarras precisa com de os renders. gambiarra, de workaround, não precisa de nada, porque ele conversa diretamente, né, com todos os contextos do Houdini e você consegue traduzir atributos para shader de uma maneira muito rápida. Agora, vem cá, Tiagão. Antes da gente começar, de fato, a falar do render e tal, dê um pouco aí de informação a respeito de você. Você trabalha com VFX já tem quanto tempo? Está trabalhando em algum lugar agora? Conte aí um pouco aí da sua Então, experiência. eu tive contato primeira vez com 3D em 94. Então, Dinossauro. Para mim, né? é, na época do 3D Studio 3 R4 lá no DOS. E aí eu fui estudando, aí lançou o 3ds Max. E na época que lançou o 3ds Max para o Windows NT, aí eu parei, assim, tipo, porque eu, em paralelo estava estudando muito o Linux. Então eu não é que eu perdi o gosto, mas foi uma decisão de que assim, eu quero focar para aprender a programar e dominar o Linux. E aí eu passei 12 anos trabalhando com isso. Em 2009 voltei a querer aprender 3D. E aí eu voltei, já ouvia, já conheci o Maya há muito tempo atrás também, desde o começo, mas aí eu optei por ir para o cinema 4D e depois, meses depois, 6 meses depois, eu também voltei estudando no Maya. Então não voltei para o Max, como tinha abandonado lá tempo atrás. E aí comecei a trabalhar, larguei TI, eu trabalhei 12 anos com TI na parte de infraestrutura e principalmente parte de segurança. E aí abandonei TI e abandonei entre aspas, assim, né? Porque querendo ou não a gente termina trabalhando um pouco com TI também, principalmente na parte de estrutura de arquivos e tal. Mas enfim, aí eu voltei para trabalhar com isso, só que eu sou de João Pessoa, então de João Pessoa não tem muito isso de você, eu quero trabalhar com 3D. Na área, principalmente na área de publicidade, você termina fazendo tudo. Então eu estudava em casa Maya e Cinema 4D e After Effects, eu, eu fiquei entendendo que era necessário aprender After Effects. Isso depois de 2009 já, né? Isso de 2009 para 2010. Então sempre tem aquela galera assim que vê o cara em todo lugar, né? Infelizmente, vê o cara querendo aprender e vai jogando pá de terra em cima do cara. Meu irmão, vai ajeitar computador, vai fazer outra coisa. Então, isso aconteceu, só que enfim, eu persisti e aí surgiu a oportunidade de trabalhar bem simples com edição e um pouco de pós-produção, um pouco de pós, assim. Então eu trabalhava com edição e
paralelamente estudando em casa. O Cinema 4D e o Maya. Rapaz, sem querer lhe interromper, mas já lhe interrompendo, porque a gente é xará no nome, mas você contou a história, eu me identifiquei porque é o seguinte, eu comecei no 3D Max, mas há muitos anos atrás, logo, acho que na época que Shrek foi lançado, eu ainda era criança, e eu tava passando no shopping, né, minhas irmãs tinham, aqui em Salvador, você morou em João Pessoa, área litorânea, tem shoppings que são abertos, né, a céu aberto, etc. Não sei se aí tem, mas aqui em Salvador tinha o Aeroclube, né? Tem aqui. E aí minhas irmãs lá tinham uma academia, elas iam malhar na academia e eu acompanhava elas para não ficar sozinho em casa e terminava, ficava dando um rolê no shopping, né? Um dia eu entrei numa loja de tecnologia, né? O cara vendia cooler de computador, HD, não sei o quê. O cara tava vendo o Shrek, vendo como foi feito, né? Vendo um breakdown da parada. Porra, velho, que negócio é esse aí? Eu, guri, né? 10, 12 anos. Aí o cara, rapaz, não, isso aqui é o programa que faz os filmes, não sei o quê. Aí mostrou o 3D Max na época. Eu acho que já era o Maia, na verdade. Mas ele falou, tem o Maia, tem o 3D Max, não sei o quê. Eu sei que eu peguei o jornal, né? Aí tinha lá aqueles vendas de CD pirata. Sim. Aí eu comprei por R$30 na época, 6 CDs de instalação do Max. Caraca. Aí pronto, instalei o Max, comecei a brincar, né? Só que, pô, uma criança, não falava inglês, não tinha o hábito de... Nem internet na época era até discada, eu acho. Sim. Mas enfim, o ponto é, comecei por causa disso, mas depois passei vários anos só salvando referência. Eu via uma foto de uma ilustração, via um negócio, eu salvava as imagens e despertava aquela vontade de fazer aquilo, mas eu não sabia por onde começar, onde estudar, o que fazer, tá ligado? E aí eu só voltei mesmo pro 3D em 2016, pô. Agora vai fazer 5 anos. Sim. Então, eu acho que o Max foi um start com a galera, né? Assim, no Brasil, o Max, não só no Brasil, na Rússia também bastante. Não vamos ser hipócrita, né? Hoje em dia a gente paga pelo software e tal que a gente usa, mas todo mundo pirateou, todo mundo. Não, com certeza. Então, assim, foi a Tinha até porta. o Blender na época também já, né? Eu acho. Tinha Blender. Eu testei o Blender no início, assim, Eu só que testei também. era Eu muito lembro de ter baixado. grotesco, assim. Ele parecia uma versão piorada do Flame, assim. A interface dele era muito ruim. O Flame eu não cheguei a conhecer, não. Flame é um software de composição da Autodesk. Mas, assim, em relação ao Max, todo mundo usou. Então, foi a porta de entrada mesmo, assim. Tinha alguns fóruns no Brasil e tinha alguns fóruns fora do Brasil que muita gente usava 3ds Max, né? E aí foi realmente porta de entrada para muita gente, assim, para ter o contato com 3D. Hoje em dia, eu encaro, assim, quem está aprendendo 3D e está indo pro Max, eu considero uma péssima escolha, porque... Rapaz, a sensação que eu tive quando eu conheci o Houdini é de que todo o tempo que eu fiquei sem estudar 3D, eu recuperei só de conhecer o Houdini, porque o programa é tão poderoso mesmo, tão flexível, dá tanto poder para o usuário, que eu falei assim, rapaz, não é possível que as pessoas não estão usando isso. Aí virei um evangelista. Estamos aqui hoje, gravando vídeo, falando, use Houdini, porque a parada é sensacional. Sim, é um divisor de águas, assim, o Houdini, né? É óbvio que a gente sabe que ele faz tudo, mas tem coisas que ele não é prioridade para ele, e essa side effects... Escultura, né? Escultura, modelagem de orgânica não é a prioridade, mas o resto, modelagem procedural ou de props mesmo, assets para algumas, dependendo do determinado segmento, ele funciona perfeitamente, entendeu? E eu falei isso, inclusive, numa live que o Besso me chamou aí com a galera, tava o Jonathan, o Malborba, o Caio, uma galera aí, a gente estava conversando sobre... É porque o Besso faz esses vídeos, né, de confronto do Blender com Cinema 4D, com o Houdini, etc. E, rapaz, eu acho que o Houdini é um passo sem volta, velho. Não, com certeza. É um software que não tem comparação com... Eu acho que os outros... Eu vou fazer alguma coisa nos outros, eu me sinto meio burro, tá ligado? Meio estúpido. E não é só isso também, né? Como eu falei, essa questão do Houdini, ele ter me dado essa sensação de recuperar tempo, ele não só trouxe isso também, ele me trouxe uma coisa, como é que eu diria, um leque mais amplo de não ser só artista, né? Tem a parte técnica que é interessantíssima, que você desenvolve vários outros conhecimentos. Você que já tinha um background de programação, eu também. Programação, não apenas a questão da arte, até outras questões de lógica mesmo, velho. Eu acho
fantástico. E assim, quando você tira proveito do que você sabe tecnicamente, isso eleva o teu nível artístico também, entendeu? Porque E você tinha uma começa a compreensão geral da coisa. e aí você começa a dominar certos aspectos do software, né, no conceito procedural que ele tem, e isso termina virando mais uma opção artística também, entendeu? Sim, De de tipo, criatividade, de de liberar a criatividade. liberdade criativa total. Então, assim, não tem muito limite. Hoje a gente vê os softwares copiando o Houdini. Não, exatamente. Eu via, e só para fazer um adendo sobre isso, sem querer te interromper de novo, eu sei que eu interrompo demais, velho, Não, mas tranquilo. é porque eu não consigo. Eu lembro no Maya, por exemplo, eu fazendo alguns bakes de uns assets para portfólio. Eu lembro que tem lá os smoothing shade groups, né, para você dar um smoothing nas normais. Isso. E eu via o resultado do smoothing das normais, mas eu não via as normais, né? E quando eu vi as normais pela primeira vez no Houdini, eu achei aquilo fantástico, velho. Na minha cabeça, né? Pô, eu controlo aqui a direção dos raios, não sei o que, porra, incrível, incrível, incrível. Nos outros a gente controla, mas a gente não tem a visualização disso, né? Eu não sei se no Maya tem, nunca vi. Tem, mas é bem, não é direto, é escondido, assim, tipo, você tem que acessar um menu e não sei o que e tal. No Houdini Não, tá ali, você controla, mas você vê os raios? você vê o vetor, você vê a Você direção. vê os vetores? Vê. Mas você não é algo que tá ali na cara, entendeu? Você tem que acessar um menu e vai, não sei o que, um sub outro menu É e porque quando habilita. eu voltei a estudar 3D, eu voltei pelo Maya, né? Uhum. Então aprendi um pouco do Maya e fiz a migração do Maya para o Blender, mas logo que eu saí do Maya e comecei a estudar o Blender, eu comecei o Houdini também. E aí eu Eu lembro. comecei a caminhar com os dois e falei, porra, esqueça isso aqui, vou continuar só nesse aqui, porque esse aqui é fantástico. Não Mas tem. então, você participou aí de alguma produção grande, alguma coisa assim, recentemente? Então, voltando lá, só para finalizar, quando eu voltei para o VFX, eu passei. VFX não, né? Quando eu voltei para querer aprender 3D, eu fui obrigado a mergulhar no audiovisual brasileiro, né? Então, em João Pessoa, eu trabalhei como meu primeiro trabalho foi numa ONG, isso era a oportunidade que eu tive para editar vídeo. E aí depois eu fui para uma produtora de vídeo pequena, e eu não vou nem falar meu salário aqui, senão a galera vai achar que é mentira, mas só para você ter ideia, eu ganhava nem, sei lá, tipo 10%, e olha que eu não ganho muito, né? Mas enfim, eu ganho o suficiente para eu ver relativamente bem. Mas independente de trabalho, eu fui pela oportunidade mesmo, independente de dinheiro. Então aí quando eu fui para a segunda produtora, eu exercitei ainda mais a forçar, querer aprender 3D, então já estava usando ali, isso em 2011, eu já estava usando Maya e Cinema 4D há uns 2 anos e meio de estudo, né? E aí foi quando eu comecei a botar, tipo assim, o dono da produtora, ele não fazia questão de ter 3D. Eu botava 3D porque eu queria. Tipo assim, mas vai demorar quanto tempo? E eu renderizava num iMac. Gastava para poder estudar, né? E aí eu renderizava lá na produtora, era um iMac Core 2 Duo, pra você ter ideia. Então eu tive que fazer tudo sem GI, tudo simples, só pra ter umas esferas quicando e uns quadrados, uns cubos girando, entendeu? Coisa Sim. assim, simples, mas enfim, lá no Cinema 4D e no Maya também. E aí depois disso eu fui para na época era considerada a produtora mais conceituada de João Pessoa. E aí lá também aí já trabalhava com Mac Pro, com 8 núcleos, com 32 GB de RAM, era tipo, quem tinha isso na época, Outra coisa. aí eu conseguia fazer uns render mais maneiro. Aí nessa época foi que eu me interessei bastante por simulação, aí eu fui estudar o RealFlow, comecei a estudar o RealFlow, aí sabia que tinha o Phoenix, da Chaos Group, né, que é a empresa que faz o V-Ray. Sim. E antes disso, na verdade, em 2011 foi quando eu ouvi falar do Houdini a primeira vez. Eu vi um making off de um Era que versão naquela época? 2011, era 6. não, eu acho que era Houdini 9 ou era Houdini 10 já. Entendi. Já tinha mantra e tal. E aí, só que eu olhei assim o software, baixei, fiz, cara, isso não é pra mim agora não, assim, vai explodir minha cabeça e eu não vou conseguir fazer mais nada na minha vida, assim. E eu fiquei com medo, assim, eu vou ser bem sincero, falei, cara, isso é muito técnico e não tinha tanto material. Eu passei, acho que quase um ano paquerando o Houdini, assim, vendo vídeo, vendo as coisas, mas eu tentava replicar
não entendia muito do que os caras estavam fazendo, os caras começando a mexer. Apesar de eu ter o background de programação, os caras mexendo com atributo, com não sei o quê. E eu tentava fazer senso daquilo ali, mas tinha que ter um pouco mais de experiência. A curva de aprendizado realmente É, tem que ter uma dedicaçãozinha, botar a cachola para funcionar. é. Não é só tentar e fazer, tá ligado? Você tem que refletir sobre o que você tá fazendo. É, e tem que ter um objetivo também. Então, assim, por mais que você repita um tutorial, tipo, do início ao fim, se você não quiser modificar o tutorial, eu sempre gosto quando eu tô aprendendo alguma coisa, né? A gente sempre tá aprendendo, mas no início lá, eu sempre tentava fazer o tutorial do meu jeito, tipo, Sim, usando. claro, adaptar a sua necessidade, né? É, exatamente. E aí quando eu tive esse primeiro contato com o Houdini, foi antes de ir para essa segunda produtora. Eu falei, esse cara não é para mim agora, assim, eu vou querer estudar isso mais para frente. Mas eu sempre tive aquele negócio na minha mente, eu quero trabalhar com VFX, eu quero trabalhar com VFX. Botei isso na minha mente, assim, isso em 2011. Aí beleza, em janeiro de 2012 fui contratado para ir para uma outra produtora, recebi uma proposta, fui trabalhar lá. Aí trabalhei lá, usando, basicamente, eu também fazia muita edição, então, só que a gente fazia, tipo, era eu e outro cara lá, então você editava, se tinha chroma aqui, você recortava o chroma, você fazia toda a composição no After, entendeu? Se tinha câmera track, você fazia, então tudo era você. Você editava, você finalizava o job. Se tinha Uhum. 3D, você inseria o 3D, se era full CG, ou se era uma animação 2D ou 3D, então era tudo você. Sistema TVN, te É, vira, negão. te vira TVS, te vira sozinho, te vira negão. Era assim, então isso foi uma escola muito boa pra mim, assim, porque forçou eu sair da zona de conforto. Só que em paralelo, quando fui para a segunda produtora, eu já comecei a abrir os olhos para a simulação. Então eu comecei a estudar o Real E também Flow. teve acesso a equipamento que podia, né, Isso. fazer isso. Porque simulação, velho, é uma É. parada. E aí realmente eu rodava o Real Flow só nessa máquina do trabalho, que era um Mac Pro na época, que conseguia rodar bem assim, sem muito sofrimento. Agora vem cá, falando um pouco mais de tecnologia de render, para a gente já começar a entrar no nosso tópico da aula. Uhum. Qual é a grande diferença entre os renders GPU, CPU, até renders diferentes? Porque o Houdini ele tem outros renders nativos sem ser o Karma e o Mantra, né? Ele aceita o Arnold, se eu não me engano. Nativo é os dois, né? É, tipo, ele. Nativo que eu falo que ele já tem toda uma. Sim, Você sim, vai lá que. no menuzinho, você acha também algumas coisas de Pixar. É, Ele tem o. Render em Arnold, né? Se eu não me Ele engano. tem o nativo nele, ele vem preparado para aceitar o renderman. Porque o que acontece? O Houdini ele não tinha um renderizador antes, né? Acho que foi no Houdini 8, eu acho, o 7 que foi criado o Mantra. Eu não lembro agora, acho que foi o 8. Se alguém souber melhor, depois me corrija aí. Bota aí nos comentários, viu? Mas eu não lembro em qual versão foi lançado o Mantra. Então, o Houdini ele sempre teve uma estrutura voltada para aceitar o renderman e alguns outros renderizadores baseados em renderman, como o 3D Lite e também aceitava o Air, que era um renderizador do Massive. Então, rapidinho, só para amarrar esse ponto aí. Então, esses renders que você está falando é como, por exemplo, as game engines que são baseadas na Unreal, como CryEngine ou outra coisa assim. Acho que a Cry é baseada na Unreal, né? Não, acho que a Cry, ela lá no início ela bebeu da fonte da Unreal, mas hoje em dia ela tem tipo, na primeira Unreal Engine, né? Acho que a CryEngine ela realmente bebeu ali da fonte para entender como é que funcionava. Acho que chegou Sim, a usar, mas a CryEngine hoje é totalmente não tem nada da Unreal assim, entendi. entendeu? E a Amazon Lumberyard, aquela. É um fork da. Esses renders são um fork da tecnologia principal, é isso? Sim, por exemplo, tratando de Houdini, sim. Por exemplo, o Mantra hoje em dia não dá para ser considerado um fork, mas ele é tipo um filho do Renderman. Assim como Ah, o 3D Lite, né, o 3DE Lite, ele também, só que não é mais, assim, principalmente o 3D Lite, ele foi reescrito do zero. Então, hum, eles tiraram toda aquela dependência do RIAS, RIAS, né, que era o scanline do Renderman, a versão scanline, né. interessante, interessante. Aí depois que ele virou o Ray Trace com o
o RIS, né, RIS, aí veio evoluindo. Então essa é a evolução do Renderman. E o Mantra foi baseado sim no início ali do Houdini para trabalhar em conjunto, suportando inclusive alguns shaders do Renderman. Então digamos que o Mantra é um filho do Renderman. Agora, assim, como eu te perguntei, né? Essas diferenças de render para CPU, GPU, é, em quais situações esses renders vão ser mais úteis para que tipo de trabalho? Por exemplo, tem um render específico que renderiza melhor volume, tem um render específico que é melhor para produções cinematográficas ou para coisa. Para real time a gente já sabe, né? Esse Unreal Sim. 5 aí com, É, com Ninite, não sei o que lá, é, pô, não tem nem o que. Não tem nem como tentar, assim. A Chaos Group ela lançou o dela, mas, que é um. Tipo, é basicamente um standalone de real time baseado em V-Ray. Mas eu não enxergo ele sendo tão proativo, assim, tão eficiente quanto o Unreal. sim, sim. E aí tem Unity também, mas para VFX e produção virtual, acho que Unreal é um caminho sem volta. Então, Eu também tô com esses com esse render, sentimento também. essas diferenças de render para, por exemplo, render GPU é muito bom para você fazer um look dev muito rápido, desenvolver uma luz de uma cena e tal, e renderizar cenas que, até cenas grandes, assim, cenas massivas, dá para fazer bastante coisa. Mas quando você Mas você fala para aquele render de uma imagem estática, mesmo muito grande, não, você ou um consegue render. renderizar, por exemplo, tem um estúdio, não sei se é Londres, não lembro agora, a Stormborn. Eles fizeram uma série, né? The Man in High Castle, eu acho. Ah, sei qual é. Eles fizeram no Redshift, no Houdini. Então, assim, eu Eu queria ver considero. essa série da Amazon, né? Agora eu não lembro, velho. Remainder, Highcast, acho que é. Acho que é. Não é de nazismo, de voltar no tempo, Isso. não sei o quê. É. Eu achei muito boa aquela produção. Então, Eu quero assistir. vários efeitos ali foram renderizados foram criados e renderizados nesse estúdio usando Houdini e Redshift. O Redshift, né? Então, assim, tem muita essa briga entre Redshift, Octane e até também Os Cycles? o não Cycles não, mas assim standalone é, renderizadores que produzem o seu plugin para o Houdini, entendeu? Então o Redshift tem um plugin para você Ok. carregar o Redshift dentro do Houdini, Uhum. lendo vários atributos e propriedades e features que o Houdini tem. O Octane também. Ok. Ah, sim. Renderizador GPU, entendeu? Sim. E aí tem os renderizadores. Esses aí, só para tirar mais uma dúvida, porque eu vi que você usa aí o Blender para fazer umas renderizações no Cycles também, né? Mas O é mais para Cycles, ele é baseado em CUDA Core, né? Ou seja, ele isso. consegue pegar de todas as placas que você tem e usar elas para computacionar a coisa toda junta. Não só CUDA, ele também suporta a AMD via, se eu não me engano, ele suporta a AMD via OpenCL. Não é tão performático quanto o CUDA. O CUDA ele é uma API que ela conversa em low level com a GPU, entendeu? Ele conversa diretamente instruções de GPU num nível de bit mais raso, mais nível de máquina mesmo. Então por isso que ele é Aham, tão, aham. por isso que o CUDA é tão performático assim. Poderoso. É. Entendi. Ele delega logo pro hardware, no caso. Exatamente, não tem um atravessador ali no meio, um software, Um nada. interpretador fazendo Isso, a a conexão. GPU ela já interpreta as instruções e vai embora. Então, por isso que CUDA é melhor. Mas o Fantástico. Cycles também faz o híbrido, ele consegue juntar a GPU com o CPU e renderizar uma imagem só. Ele faz Ah, o. legal. É, Entendi. ele Não faz sabia disso, isso. não. É. Então, assim, voltando, o renderizador GPU, eu considero ele uma mão na roda para estúdio pequeno e estúdio de médio porte assim que quer entregar uma coisa com qualidade, mas tem a deadline apertada, o prazo apertado e que quer ter um resultado rápido de interatividade, entendeu? A IPR lá, você aperta o play do render para ficar em real time entre aspas, né? Porque tem sempre aquele Uhum. progressivo lá trabalhando. Eu considero os dois muito bons, mas o Redshift ele segura muito mais do que o Octane. Assim, isso é um fato. Quando você começa a instanciar muita geometria, quando você começa a
importar muito tipo de geometria diferente, com tesselagem alta, ou com instância, ou você carrega volume, ou muito ponto, milhões de pontos na tela para Agora, renderizar, em o Octane compensação, não aguenta. o Octane está mais acessível, né? Hoje em dia, acho que é É $20, mais barato, mais né? barato. E o Redshift 500, né? O Octane você faz subscription, né? Você paga mensalmente e aí você Ah, consegue. sim, sim. Então, assim, eu nunca vi nenhuma produção de VFX pesada. Pode ser que tenha, eu esteja enganado, e aí alguém pode corrigir também. Eu acho que é Mas mais publicitário, né? Mais, exatamente o que eu ia falar. É publicidade mais que usa e cena que não envolve muita coisa. E aí é onde entra a questão da divisão de águas, assim, a divisão isso aqui é para isso, assim, por exemplo. Embora o Redshift seja muito bom, e ele é muito bom mesmo, ele consegue gerenciar muito bem a memória para trabalhar com instâncias, para trabalhar Deixa eu fazer com. uma pausa aqui. Eu acho o Houdini o software mais estável que eu já usei, velho. É muito raro o meu da Crash aqui. Só se eu fizer alguma besteira, tipo, dar um remesh com um valor muito pequeno, ou um Isso. voxel com um valor muito pequeno, que aí ele come a memória toda É, realmente. Mas assim, de eu estar trabalhando ele crashado nada, isso não existe aqui, não, velho. não. É É difícil, muito, assim. muito, muito. Acontece, mas o que acontece? Às vezes você está com o drive da placa de vídeo desatualizada. E aí você está com a versão do Houdini mais atual, que talvez faça alguma coisa na viewport, sei lá, que puxe isso, entendeu? Sim. Pode ser que Eu aconteça. imagino que pela complexidade do trabalho que você desenvolve, vendo, sabendo as coisas que você faz, realmente possa ser mais frequente. Mas para as coisas que eu faço, que é mais modelagem procedural e depois jogar na engine, o HDA lá e tal, para mim é muito raro mesmo, velho. Não, pra Muito mim raro. também, assim, eu trabalho, enfim, né, eu um dia chegar lá atrás, assim, depois que eu saí daquela produtora, eu passei por outro, recebi uma oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, trabalhei em agência de publicidade e tal, e aí surgiu a oportunidade de fazer parte da equipe lá da TV Globo, né, de VFX. E aí eu passei trabalhando no Big Brother antes, animando aqueles robozinhos lá. Pô, que massa. Foi uma experiência interessante, assim, porque é um outro nível de produção. Tudo muito rápido, porque é dinâmico o programa. Então, Uhum. você é Não, obrigado a se adaptar à linha de produção, entendeu? Que é frenética. e lá no nosso grupo, no Houdini BR, inclusive vai ter a descrição aqui no link na descrição do vídeo e também do canal do Thiago. Não deixem de se inscrever, a gente vai botar o link lá, viu, Thiago? Depois. Eu vou ressuscitar, porque não tem nada ainda, assim, mas enfim. Mas a galera já se inscreve logo, porque quando sair coisa lá vai ser só pedrada e A pedrada. ideia é começar a soltar umas coisas lá. E lembrar disso daqui a pouco de novo pra galera escrever, porque a galera. Vocês são descarados, viu? Se a gente manda se inscrever, dá like e não dão. Ó, então lá no nosso grupo tem uma galera também que trabalha na Globo, trabalhou na Globo também, né? Uma galera de alto nível, né? Sim, sim. Tem o Dudu, né? O Eduardo Simas, né? Acho que o Natan também tá lá. Ele é de composição, mas ele tem estudado O, Houdini. o Paulo Duarte, O Paulo, muito bom. O o Paulo é Luciano. excelente, assim. Para mim, no Brasil, eu tiro, assim, quer chamar o cara de Roudineiro raiz, para mim é o Paulo, assim. É o cara que Massa, massa. o Paulo dá aula, assim, o cara é um monstro, Não, assim. ele tem postado os estudos lá de hard surface, que ele tá É, usando 3D Coach, vários outros softwares. ele domina vários softwares, É assim. muito bacana mesmo. É. Depois chamar ele aqui pro canal também. O Paulo trabalhou comigo lá um tempo, mas ele na verdade ele trabalha na conspiração, né, lá no Rio. Então aí Ah, voltando, eu entrei pra Globo e hoje estou em João Pessoa, continuo trabalhando pra Globo, mas né, com essa questão da pandemia eu tô remoto. E aí voltando para a questão de produção. Lá na Globo a gente trabalha com, eu não posso estar falando de tudo por uma sim. questão de NDA que eu tenho com a Globo, né? Mas Uhum. a gente usa o Maya com o renderizador nativo dele, que é com o Arnold, o 3D Studio com o V-Ray, entendeu? E também eu sempre que posso eu tento botar o mantra na jogada quando eu estou finalizando o render, porque o que acontece, como eu sou FX mesmo, sou mais um cara de efeito, de criar o efeito, fazer a simulação e exportar ou renderizar, quando eu tenho a oportunidade de renderizar, eu tento puxar para o mantra.
Aqueles trabalhos, eu vi um breakdown, acho que você mandou no grupo, tanto da Ilha de Ferro, não foi da Ilha de Ferro? Isso, é. Quanto o da novela que tá passando até agora, acho que é Salve-se Quem Puder, que tem a cena do furacão lá em Cancún. Isso, isso. Aquelas cenas ali foi Houdini, Mantra? Hum, Algumas sim com o Paulo. O Paulo renderizou algumas coisas no, no Houdini, se eu não me engano. E como eu fiquei responsável por digamos assim, pela o nível, o tamanho da cena que eu fiquei responsável foi a maior simulação que teve na novela, que era a onda Pode, invadindo né? A enchente. a onda invadindo a costa da praia, né? Tipo, o litoral. A tsunami. A tsunami invadindo ali, um tsunami invadindo a praia. E eu fiquei responsável por essa simulação. A simulação tipo, foi muito pesada assim de gerenciar. Rapaz, eu vi que vocês fizeram uns takes de drone e fizeram um mapeamento de Fotogrametria. Isso, fotogrametria, e isso foi usado na simulação? foi. É, Incrível, incrível. a fotogrametria ela foi a base para ter sido feito depois um trabalho de remesh, né, De otimização, né? Claro. decimation da malha, para aí usar essa fotogrametria para usar como um colisor ali, entendeu? Aham, aham. Algumas coisas depois eu pontuei e tal, direto no Houdini mesmo. Incrível, incrível. Eu vi aquilo ali e eu falei, rapaz, isso aí, velho, nível cinematográfico hollywoodiano. É, assim, Não perde nada, velho. Não a perde gente nada. tenta sempre, né, tá na ponta da parada, assim, do que tem que dá para melhor usar, entendeu? Isso é uma coisa que a Globo sempre Priorizou qualidade, a né? Globo é pioneira assim no Brasil, isso não tem nem o que Não, falar. a régua alta ali, velho. É, Eu a fico até Globo arrepiado aqui, pô. Tô falando aqui, tô todo arrepiado. porque a Globo é vanguarda mesmo, assim, sabe, de computação gráfica. As primeiras vinhetas 3D que surgiram na TV brasileira foi a Globo que fez. Então, aí é É. interessante, você tá falando você falou da sua infância e tal. Isso aí eu posso falar, não tem problema nenhum. E você viu o pôster lá, né, o banner do Shrek. Hoje minha chefe, ela é minha supervisora, né? Eu chamo de chefe com carinho assim, porque não tem muito essa questão de hierarquia. Tem, mas não é uma coisa tão burocrática assim. A minha supervisora, ela trabalhou 18 anos na PDI DreamWorks e ela foi responsável pelo rigging do burrinho do Shrek e ela foi lead de Ah, que rigging. legal. É. Não só de rigging, ela fez até simulação também lá Deve na- ter feito grooming, deve ter feito coisa pra fez uma caramba, né? porrada de coisa. Então, assim, a mulher é um crânio, assim, é um gênio. É Lúcia Modesto, o nome dela. Eu acho que eu sei. Como é o nome dela mesmo? Desculpa. Lúcia. Lúcia, acho que é ela mesma. Eu já vi, acho que eu já vi uma entrevista dela falando sobre alguma coisa Ela de já palestrou várias vezes na SIGGRAPH, na VFX Rio massa. e em outros eventos ela é sempre convidada porque ela é referência, entendeu? Massa demais, massa É. demais. E aí, voltando para a questão de produção. Renderizador GPU é ótimo, mas tem os gargalos. Com a quantidade de memória que você precisa gerenciar para imputar a quantidade de geometria, imputar a quantidade de tipos de dados diferentes, entendeu? Se é ponto, se é volume, se é texturas absurdas de 8K ou até mais, entendeu? 12K, depende. Por exemplo, essa fotogrametria que a gente fez, nenhum renderizador de GPU acho que conseguiria segurar. Eu imagino. Porque Porque era várias UDINs, acho que todas em cada UDIN em 4 ou 8K, eu não lembro. Teve um outro caramba, artista. isso. É parada absurda. Então, assim, Não, sinistro, sinistro. eu fiz a simulação, mas ele foi renderizado no Maya com Arnold, entendeu? Uhum. Então a gente tem todo um workflow voltado para a produção high-end mesmo. Agora vem cá, e falando de futuro, sem querer mudar o assunto abruptamente, mas o workflow de USD, quais são as vantagens? O que é que isso traz de novidade aí no processo? Cara, eu vejo o Fala SD muito bom pra galera. como. O SD é uma padronização, entendeu? Que não vai ter como fugir, assim, para produção. Até a própria Unreal Engine já tem um suporte que começou no 4 para o SD e aí eles estão aprimorando ainda mais, porque o que é o SD? O SD
uma maneira de se trabalhar, né, a sua cena, né, tanto que o nome do USD significa isso, Universal Scene Description. Então é uma cena, é uma maneira que você trabalhar a construção da sua cena de maneira organizada, separada por hierarquia, por camadas, por variações. Então o SD não é um mero formato de arquivo, como o OBJ, o FBX, o É mais uma Alembic. padronização de indústria como o USB, por exemplo, né? Só que de software, não de hardware. Exatamente. Se a gente pensar em software, qual o padrão de sei lá, de software que é usado para fazer composição hoje em dia? Assim, lá fora é muito Nuke, ainda tem Flame bastante. Então, a forma de organizar o projeto do Nuke é o Nuke que trabalha. O SD ele vai além disso, porque ele é agnóstico. Tipo assim, o Maya ele trabalha com SD hoje em dia. Nessa versão do Maya 22 melhorou bastante. Antes tem ainda o Multiverse, que é um plugin que você compra por fora e aí você faz o Maya trabalhar e interpretar, tanto importar quanto exportar o SD. Então, o SD ele termina facilitando você organizar o teu projeto. Tem gente Então que é fala uma assim, coisa, desculpa, mas é uma coisa mais de pipeline, né? exatamente, É uma ele coisa vem mais para de. amarrar pipeline. Então, assim, as, as produções que são trabalhadas em USD, elas têm uma vantagem absurda, porque o cara criou essa carroça que modelou no Maya. Aí o cara vai e exporta dentro da pipeline, onde é que está essa estrutura desse asset aqui, essa carrocinha que vai ser usada na cena tal. Então Hum, você já estrutura todo o teu asset e aí quando o cara vai fazer o assembly, né, que é juntar os objetos e montar a cena, né? O assembly ele é feito geralmente pode ser feito no Maya ainda hoje em dia, tem muita gente que usa, mas ele é muito mais usado hoje em dia no Katana, né? o E Katana é da Foundry, é da né? Foundry. Então o Katana ele suporta o SD, o Clarice ele é muito bom, mas ele ainda não suporta o USB tão bem. O Clarice também é Foundry. Não, Clarice é de uma empresa chamada Isotropics, que é uma empresa francesa. E aquele outro? Tem o Katana, o Clarice, o Nuke é da onde? O Nuke é da Foundry, mas o Nuke é para composição. Ah, para composição, sim, Mas verdade. o Nuke já está suportando algumas coisas em USD também. Ele já está indo para, entendeu? Então, vamos lá. Quais são os profissionais que mais se beneficiam desse workflow, dessa pipeline em USD? Os compositores, os look Cara, developers. principalmente o cara que é digamos assim, o generalista. Aqui no Brasil vai ser generalista, mas lá fora vai ser o cara, o Lighting TD, que é o cara que vai fazer o lighting da cena, né? Uhum. E o cara que é o Cine Assembler mesmo, o cara que vai pegar a cena e montar ela mesmo, assim, entendeu? Que no Tipo game assim, seria o level design, né? isso, mas meio que equiparando assim o level. Não, mas tem as seus diferentes níveis de complexidade, né? Game Sim. design, o cara trabalha com a lógica de game, né? Óbvio. É. Mas é tipo isso, entendeu? Então, assim, quem mais se beneficia no final é a produção como um todo, eu acho, assim. Porque, Uhum. pra mim que, por exemplo, a gente ainda não está trabalhando com SD, a gente está caminhando para isso lá na Globo, isso é natural que aconteça. Não, eu imagino que deve E poupar recurso e integração de uma forma. total, porque assim, uma simulação que eu faço no Houdini, vai ser ponto, eu exporto uma nuvem de pontos, né, partículas, nuvem de pontos. Sim. O SD suporta nuvem de pontos, então eu não preciso estar convertendo para um formato Alembic, que aí no outro software o cara vai ler de um jeito, mas no outro não lê desse jeito, entendeu? Ou é uma simulação de mesh, um flip fluids, enfim. E o SD vem para unificar isso, para deixar tudo padronizado de maneira legível e rápido. O S dele é muito rápido. A performance dele é muito boa, entendeu? E tem muita gente de production, de organização mesmo desses. Sim. Que não trabalha fazendo a parte técnica ou É, artística, mas que está organizando essas coisas assim. é, Existe alguma função para isso? tem tanto o cara Ou o SD resolve esse problema? assim, lá fora Eu isso é não tenho muito nada a mais ver uma coisa com a outra. lá fora isso é muito
quando eu falo lá fora, assim, a indústria, né, de filme lá fora mesmo. Isso é muito mais bem definido. Tem um cara voltado só para pipeline, que é o pipeline TD, né? O Technical Director Pipeline, né? Que é o cara que está ali trabalhando, vendo se tudo está funcionando. É o cara que está batendo o olho em tudo. E aí, para esse cara, o SD veio como uma luva. Porque, por exemplo, o cara do Houdini fez uma simulação, aí o cara que assina Assembly importou essa simulação lá no Katana, ou no Houdini, no Solaris. Digamos, ele vai fazer o Assembly no Solaris. O, Solaris, o que é Solaris? Então, aí vamos chegar lá. O Solaris, ele é a... Como é que... Não posso chamar de framework, mas o workflow de trabalho, né? O workflow de trabalho é redundante, mas é o workflow de renderização e montagem de cena no Houdini usando o SD. Você é obrigado a usar o SD no Solaris. O Entendi. Solaris ele te obriga a trabalhar em USD. Você não consegue montar uma cena no Solaris se não for via USD. Na verdade, quando você está no contexto do Solaris, que é o stage, né? Você obrigatoriamente já está trabalhando USD. Então, se você exportar uma cena do Solaris, ela é uma cena em USD, entendeu? Eu posso Entendi. também exportar um Alembic dentro do Solaris, não tem problema. Mas Entendi. está trabalhando dentro do Solaris, você está trabalhando dentro da lógica, né, Entendi. do Entendi. USD. A estruturação geral da coisa é o SD É já. USD. E isso Então, que é o bom. Solaris é só um nome dentro do software Isso. que remete a esse workflow, que é uma parte de uma pipeline mais completa. Isso, exatamente. Assim, como era feita a renderização ainda é feita, obviamente. Muita gente usa, inclusive eu também, no dia a dia. A renderização no Houdini. Você monta a tua cena lá nos contextos de SOP level e object level, né? Que você vai, isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma montanha, isso aqui é uma cachoeira, isso aqui é uma explosão, enfim. E aí você adiciona esses itens que vão ser renderizados, esses objetos, lá no ROP, né, que é o contexto de renderização do Houdini, usando o Mantra, ou usando o Redshift, ou usando o RenderMan, enfim, o que seja o Arnold. Você organiza isso de maneira a nível de objeto. E tem várias formas de você detalhar isso, entendeu? O Solaris, ele abstrai esse conceito de nível de objeto, né? Porque o mantra ele separa lá, isso aqui é qual objeto você vai renderizar? Esses são os objetos. Qual é a luz? Essas são as luzes. Qual é a câmera? Essa é a câmera. Entendeu? O Solaris ele tem essa lógica, só que ela é mais fácil de entender e mais estruturada. E flexível, E, né? e flexível. Então, assim, você pode estar no Solaris renderizando uma cena no Karma e fazer, não gostei, eu tenho um Arnold aqui, vou testar no Arnold. Então você muda, você faz o switch do Entendi. Karma para o Arnold muito rápido, porque a maneira que você estruturou a tua cena, você não precisa recriar a tua luz, Entendi. entendeu? Você não vai precisar recriar a tua luz no Os shaders, Solaris para funcionar no Arnold. os shaders também, Sim, ele boa parte dos shaders, sim, exatamente. Você pode estar trabalhando com o OSL ou algum shader que seja um PBR que funcione em qualquer outro. eu tenho uma dúvida a respeito de technical art, né? Porque tem muita vaga para technical arts, mas aí você vai ver que em cada lugar a technical art está desenvolvendo uma função, tá ligado? Muitos têm a ver com iluminação, muitos têm a ver com integração de pipeline, muitos são, pelo menos das vagas que eu tenho visto, tá ligado? Uhum. Eu tenho muita coisa de programação de shader. E existe realmente assim, o technical art abrange tudo isso, ou as pessoas que não estão sabendo dizer o que elas querem Não, exatamente? existe, é exatamente isso, e só que ela é segmentada por área. Assim, você nunca vai ser é difícil, pode ter, assim, os caras que são Eu vejo extremamente que abrange generalistas. com rigging, etc, né? Isso, assim, mas, por exemplo, um cara que é muito. Por isso que se define por área, né? O segmento de atuação dentro da pipeline, né? O cara que é Technical Arts de rigging, então, obrigatoriamente, ele é um TD, né? Que a gente chama de TD, que é Technical Director Rigging.
saca? O cara é TD de FX, então é o FX TD, é o cara que é o Technical Artist de efeito. É o cara que, se precisar, ele vai escrever até um solver. Tipo assim, o cara é tão técnico que, Ah, entendeu? aí que tá a toca do coelho. Exatamente. O cara é tão técnico que ele tem a capacidade de assim, não tá funcionando isso aqui não, que o Houdini tem nativo, digamos, entre aspas. Que é Entendi, dif... não. Eu Tá entendi. entendendo? Ou a gente precisa de uma ferramenta que seja mais fácil para a nossa pipeline usar. Por exemplo, a Weta Digital, digamos assim. Ou a Digital Domain, né? Não, Os caras lá porque têm as ferramentas que são desenvolvidas pelos TDs das suas determinadas áreas, entendeu? O cara que criou o sistema de rigging lá da Digital Domain, o sistema de rigging da Digital Domain não vai estar lá no Maya, é o Maya da Digital Domain, entendeu? Digamos assim. Eu falo entendi, Maya entendi. porque é o software padrão da indústria para animação, né? Então o rigging é feito dentro dele. Embora isso está começando a mudar um pouco, né, com o Houdini e também até o Blender para coisas mais simples assim. Mas ainda é o padrão, o Maya. Então o cara quer te de rigging, o cara quer te de lighting, o cara que vai, se necessário, modificar alguma coisa no renderizador. Por exemplo, o que aconteceu com a DNEG, né, que é a Double Negative, né, que a gente chamava Double Negative, hoje abreviaram para DNEG. O Clarice que a DNEG usa é um Clarice totalmente modificado. Isso eu soube de um colega que Entendi. trabalhou lá na DNEG. Então, a- houve um lobby, digamos assim, para a DNEG usar o Clarice. E aí os caras, em contrapartida, porque todo a assembly era feito, se eu não me engano, parte no Maya, parte no Houdini, que eles usaram assembly bastante dentro do Houdini, fazia a renderização final dentro do Houdini mesmo. E também, se eu não me engano, eles já usavam Katana. E resumindo a história, a DNEG fez uma parceria com a Isotropics e os caras da DNEG começaram a melhorar o renderizador do Clarice. Então isso acontece muito, entendeu? Dentro dos estúdios, então Eles têm muitas ferramentas autorais, né? exatamente. Então technical artist é o cara que vai desenvolver basicamente ferramentas proprietárias para aquele determinado estúdio, aquela. Por que eu toquei nesse assunto, né? Você sabe que. Tá me ouvindo aí? Tá, né? É porque Sim, não acendeu a telinha aqui, não. Por que eu toquei nesse assunto? Porque sabe que minha área é mais voltada para games, né? E eu estou agora fazendo uma parceria, desenvolvendo algumas ferramentas para alguns lugares. E em um desses lugares, eles têm um technical art, um cara de arte técnica lá, que na verdade ele nem mexe com arte, mas ele constrói, eu forneço as geometrias para ele e ele criou um sisteminha onde você selecionando a geometria, você consegue fazer o level design. E eu fazendo no Houdini, eu já estava fazendo o sistema considerando isso, entendeu? sim, Então, o que aconteceu é essa dupla questão de função, porque às vezes lá no Houdini, quando eu estou fazendo alguma modelagem para games, a gente já tem que considerar o level design da coisa, né? sim. Para poder facilitar scatter, enfim, o povoamento de assets lá na cena. Mas esse cara ele fez uma ferramentazinha bem interessante também. Só que o ponto era justamente esse. O Houdini ele resolve até esse tipo de situação, né? De criar ferramentas, de você automatizar algumas tarefas, principalmente na minha área de game dev, o PDG, porra, é Sim, total. fusão de mente, velho. É. Fantástico. O caminho final do Houdini é você, em algum momento da sua vida, você ter um nível de conhecimento de um TD, entendeu? Em algum, Exatamente. seja porque você consegue dominar ali um pouco o Vex ou até VOP mesmo, mas você vai conseguir criar Porque, ferramentas porque foi customizadas. exatamente isso. Eu entreguei a ferramenta para os caras, os caras falaram, rapaz, você entregou essa ferramenta, mas a gente tem um cara que faz isso. Eu falei, mas eu também faço. Massa. Show de bola. É massa, é massa. O Houdini é fantástico. Agora vem cá, e tem alguma cena aí para mostrar pra gente? Tenho. É uma Pra cena gente, bem simples, assim, pra gente que dar uma olhada aí? eu apliquei para um challenge que teve da Side Effects, Holy, eu acho que eu lembro. E é uma cena Ah, simples. agora eu tô com. Acho que é Auli, não? Auli? Howley, isso é. Que é com Hoully. ULLY. Aí eu tinha criado algumas ceninhas e essa cena eu gosto dela porque, enfim, vocês vão entender porque eu gosto de trabalhar com tudo que
mexa com o mar e tal, eu gosto bastante. Você vai fazer uma apresentação aí pra gente dessa ceninha? É uma cena assim, vou só dar passar por cima dela bem rápido, assim, né? Só pra. Mas Não, o foco é mostrar como eu renderizaria ela no mantra, tentando tirar proveito do que o mantra consegue entregar, né? Porque a galera fica nessa dúvida, pô, será que dá pra fazer um render legal? Assim, óbvio, quanto melhor sua máquina, o mantra vai desempenhar melhor, porque ele é um renderizador CPU. qual é a configuração aí recomendada aí? Cara, o ideal hoje em dia para trabalhar com mantra, assim, um mínimo necessário, pelo menos uns 8 threads na máquina, né? E de 16 a 32 GB de RAM. É o mínimo. Eu estou falando do básico, assim, para você não sofrer muito. Eu, quando comecei a estudar no mantra, minha máquina tinha isso, assim, era 8 threads e tal. Era 4 núcleos, 8 threads. Aí depois eu montei um desktop, na época eu usava um A minha notebook. aqui acho que a minha aqui é 4 núcleos e 8 threads também. Um i7, Isso, eu tinha um nova i7 também. geração e tal. É, assim, e dá E pra, 32 de RAM eu tenho aqui. dá pra trabalhar tranquilo. Eu não uso tanto a renderização lá dentro, né? Porque eu exporto o HDA lá na engine e faço O que direto importa por pra lá. você é a GPU no final das contas, né? Mas eu acho que é isso. Essa configuração básica, assim, tem um HD que caiba tem um pouco de espaço e escrita rápida do HD, não precisa, que é o padrão hoje em dia, né? Todos os HDs Um hoje. NVMe, né? Se tiver NVMe é maravilhoso. Eu uso o SSD normal. É. Não, Mas, acho que a velocidade é a mesma até, na é, maioria deles. mas é isso, assim, não, como ele é um renderizador CPU, é bom que você tenha um. Quanto melhor for o seu processador e mais memória, é melhor. Vai Eu suportar. vou, eu vou liberar o espaço da tela aqui, tirando meu webcam, Tá. para você abrir sua tela aí. Aí ainda tá aparecendo as duas. Tá aparecendo só o íconezinho do teu canal, né? O zero no bit lá, tá aparecendo. Pronto. Você consegue compartilhar a sua screen aí agora? A screen que eu falo, o Present Now ali no Meets?